Nesse vídeo nós vamos falar sobre a consultoria, é uma das atividades principais aqui da Holanda Engenharia, e eu quero, para começar o assunto aqui nesse vídeo, vou mostrar uma frase que eu gostei bastante. Na verdade é como se fosse um diálogo: sua obra precisa de consultoria? Aí a resposta é: acho que não. E você sabe o que uma consultoria faz? Acho que sim. Aí eu queria saber sua opinião, falasse um pouco sobre isso e também contasse um pouco a importância da consultoria para as grandes obras. É importante, então, a gente considerar primeiro que na consultoria a gente não deve achar que acha. Nós na realidade, temos certeza daquilo que a gente está fazendo. Nós temos que ter uma certeza. O achismo não cabe em atividade de consultoria. E, normalmente, a consultoria se inicia com um projeto e vai até o final de uma construção e acompanha até a vida útil da obra. Vários aspectos podem ser discutidos, desde o aspecto de projeto que pode otimizar custo, desde situações que você encurta o cronograma ou você mesmo economiza em materiais. Tudo isso traz vantagem para um projeto numa fase que realmente você consegue otimizar valores, né? E você ainda está estudando essas etapas. É bem isso mesmo, né? Que a gente consegue desde lá da fase de projeto trabalhar em alguma prevenção, num planejamento, melhorar a produtividade, escolher bons materiais desde lá do nascimento da estrutura até na fase pós-obra, onde a gente pode trabalhar na manutenção corretiva, preventiva, né, dos empreendimentos. É claro que cada etapa vai ter sua devida importância. A consultoria, quando ela é contratada de uma forma correta, ela sempre vai trazer vantagens para o empreendimento, por conta da experiência. Normalmente os consultores que estão envolvidos têm uma experiência e uma bagagem muito grande, que pode realmente contribuir para um resultado final do projeto e da construção. Sim. Então isso é assim, muito positivo para o empreendimento e se você pensar assim em termos de custo, muitas vezes o custo de consultoria, de modo geral, ele é muito baixo em relação aos valores que as obras representam. Obras importantes que não podem carecer de uma atividade de consultoria, de um apoio de consultoria, porque é sempre uma segunda opinião que pode se valer, né, para que você tome uma decisão mais acertada e reparta a decisão com pessoas que realmente têm capacidade para poder ajudar. Perfeito, perfeito. Ou seja, a gente toma cuidado para não economizar na consultoria, né? Claro, puxando um pouco para o nosso lado, nosso tipo de serviço, porém, às vezes aquela visita de 1 dia, 2 dias da consultoria na obra pode trazer importantes benefícios e melhorias e representar até um ganho financeiro, seja de economia de materiais ou até mesmo de produtividade, cronogramas e prazos. Enfim, eu acho que vale a pena sempre sondar, fazer um investimento, né, fazer uma consulta e avaliar cada projeto, cada situação. Por exemplo, nós temos casos de consultorias muito interessantes. Eu me lembro de algumas mais recentes, inclusive, em que nós trabalhamos num lote de 1000 vigas protendidas de uma etapa de um monotrilho e que ainda está em construção, em que nós tivemos uma parcela de vigas que foram questionadas pelo proprietário por conta de um acidente que houve no pátio de pré-moldado. E, por exemplo, essas vigas, elas por uma questão de vento e mau posicionamento, elas caíram uma contra as outras, como se fosse um efeito dominó, e as vigas foram reposicionadas e a questão era saber, antes da colocação, essas vigas poderiam ter se danado ou ter acontecido alguma coisa que poria em risco os passageiros que vão usar o monotrilho. Então, nós fizemos toda uma bateria de ensaios e fizemos esse trabalho em praticamente uma semana de consultoria, atividades de campo e de interpretação, com ensaios de investigação que comprova a durabilidade das peças. E isso, na realidade, se você considerar 10 vigas que foram salvas por essa condição de investigação e de parecer da consultoria, eles não representam
O valor da consultoria não representa 1% do valor da soma das vigas. Então, daí a gente vê a vantagem de um trabalho de consultoria. Em alguns outros trabalhos também muito importantes, nós fizemos otimizações dos materiais de ocorrência no local. Por exemplo, numa atividade muito importante de uma barragem de mais de 2 milhões de metros cúbicos de concreto, nós descobrimos que nós tínhamos 2 litologias de ocorrência no eixo da barragem. E essas litologias, a proposição nossa de consultoria foi procurar qual era a combinação dessas 2 litologias que pudesse aproveitar todo o material de escavação obrigatória para que a gente não tivesse que colocar isso em botar fora. Isso representou também uma economia muito grande para o processo. Então fizemos todos os estudos de dosagem, interação com o projeto, para conferir os valores obtidos com os valores de parâmetros de projeto e nós conseguimos viabilizar uma situação muito boa e confortável nesse caso, porque trouxe uma economia muito grande para o empreendimento. Eu tenho também um caso que você estava falando aí, eu fui lembrando também desse valor agregado que a gente tem da consultoria nas obras, né? Em uma das obras a gente teve, assim, o cliente ele não queria a consultoria porque achava que isso era custo e a gente ficou tanto tempo sem ir na obra e quando a gente foi, a gente detectou um monte de problema que poderiam ter sido prevenidos se a gente tivesse ido antes. Então, assim, por exemplo, até a aplicação de um grout indevidamente numa peça onde a resistência especificada era outra, né? Então, muitas vezes a gente tem que ficar fazendo essa análise toda após o problema ter sido acontecido, sendo que se a gente tivesse agido preventivamente também teria gerado benefícios. Mas acho que é isso aí. Isso é bom. Nós temos alguns casos de consultoria onde avaliamos, por exemplo, alguns reservatórios de barragens que estavam sendo assim ameaçados de ser deplecionados e com isso com perda de geração, se não fosse feita uma intervenção urgente para poder justificar os parâmetros de segurança da barragem. Então nós fizemos todas as verificações e sugerimos e recomendamos e realizamos uns reforços com base de utilização de tirantes do tipo de VIDAG e em curto prazo revertemos a situação e habilitamos o empreendimento sem que houvesse aí um hiato de tempo com perda de geração. Isso, uma perda de geração de dessa pequena hidrelétrica, uma semana de trabalho deles, eles perderiam aí mais de 1 milhão de reais em termos de geração perdida, né? Uhum. E o trabalho de consultoria, mais uma vez, ele é irrisório em relação a um valor de uma perda tão grande assim para um PCH. Eu acho que é bem isso que a gente queria mostrar, né? Na questão do valor agregado que a consultoria tem no empreendimento, né? Então, quando a gente tem uma barragem que o tempo de parada é mandatório em relação ao valor, né, da geração de energia, então ali a gente tem que entrar e fazer o melhor possível, o mais rápido possível. Então esse caso é bem importante. Em outros empreendimentos que a gente tinha, empreendimentos recentes estão sendo estudados, que a gente tem diferentes litologias de rocha, nós fizemos um trabalho prévio de analisar todos os dados dos agregados da região, verificar as ocorrentes e definir aquele agregado que tem um maior peso e com isso ter um concreto com uma maior densidade e com isso reduzir as seções das barragens projetadas. O empreendimento que eu estou falando, ele é fora do Brasil, tem mais de 5 milhões de metros cúbicos de concreto e isso é muito importante. Quando você pensa assim numa diferença de um peso específico do concreto de 2,3 toneladas por metro cúbico para 2,5 toneladas por metro cúbico, isso dá uma diferença apreciável na quantidade de concreto. Praticamente em 5 milhões de metros cúbicos, pode ter certeza que algo entre 30 mil a 100 mil metros cúbicos de concreto são economizados só por conta de um trabalho de consultoria prévia na época do projeto
e na época em que a gente estava fazendo as considerações sobre os materiais, as ocorrências na região. Excelente, é isso aí. Precisando, consulte-nos. É isso aí. Muito obrigado.